Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Meu nome é Frank Bacurau, sou profissional de educação física, nutricionista, professor da Universidade de São Paulo. Bem, eu quero falar bem rapidinho sobre esse editorial aí, né? Conversa entre tecido adiposo e células imunes. Bem, basicamente são 2 páginas só. Futuramente eu vou trazer alguns artigos, inclusive comentados aí por esse editorial, mas já é interessante porque basicamente o que ele fala aí é o seguinte, né? A gente costuma, quando fala de tecido adiposo, né? Até fala que tem uma regionalidade diferente, fala tecido adiposo visceral, subcutâneo e tal, mas não fala que lá, na verdade, tem diferentes tipos de células que não só os adipócitos, né? E aqui ele cita algumas, mas ele enfatiza basicamente a importância aí das células imunes, vários tipos de células imunes diferentes, que vão ter diversas funções, né? Na termogênese, na homeostase, em como se comporta a lipólise em certo tecido, o controle pelo, né, acionamento do tecido adiposo no frio. É muito interessante, tá? Então eu achei bacana falar muito rapidinho aí para vocês sobre isso. Então ele fala, ó, o tecido adiposo, né? Ele é importantíssimo para, ele é crítico tanto para o regulamento, pela regulação, né? Não regulamento. O tecido adiposo ele é crítico tanto pela regulação energética sistêmica, claro, como sistêmica lipídica. Então, em termos sistêmicos, ele é importante para a regulação lipídica e energética, né? Ele tem esse papel. As células que compõem esse tecido exercem um papel importante na capacidade que o tecido tem para funcionar de forma equilibrada, né? E claro que se houver algum estado patológico, essas células também vão estar envolvidas com isso aí. Aí só para a gente ter uma ideia, ele cita, ó, lá tem, além dos adipócitos, então adipócitos tem as células do estroma vascular, que são células de suporte, o estroma suporte, né? Diferente do parênquima, que é uma parte ativa do tecido. Então, os adipócitos, as células estromais, células tronco-mesenquimais, pré-adipócitos, fibroblastos, perícitos, células musculares lisas, células endoteliais e células imunes, né? Aí ele fala dos vários tipos de célula imune, que nem eu já comentei, eles têm a ver com o homeostase do tecido termogênico e regulação, termogênese e regulação da função do tecido. Então, ele fala aí, nessas 2 páginas, ele fala que é importante se entender melhor esse papel das células do sistema imune, porque a hora que nós descobrimos o papel da célula imune, nós vamos descobrir tanto na prática como funciona o sistema, como na patologia, e isso dará a abertura para que sejam feitas terapêuticas, né, sobre o tecido adiposo. É lógico, a gente sabe que uma ótima terapêutica aí, né, puxando a sardinha aí para o nosso lado, é fazer exercício. Mas ele também aí está pensando nesse entendimento amanhã depois, para descobrir alvos, vias, que possam ser, por exemplo, certamente abordados por fármacos, né? E aí ele cita algumas coisas, células imunes, né, que estão lá no tecido adiposo. Célula beta, célula linfócito B, T, não célula beta que é do pâncreas, né? Célula linfócitos B, linfócito T, macrófago, dendrítico, células dendríticas, neutrófilos, mastócitos. Aí ele fala que quando essas células, por exemplo, entram em disfunção, como por exemplo, começa a ter sobrepeso, obesidade, isso vai estar ligado à inflamação e às doenças metabólicas relacionadas à obesidade, né? Como por exemplo, síndrome metabólica, diabetes, né? Aí ele fala células imunes, aí acho só para a gente terminar, ele fala bastante coisa interessante. O papel das células imunes, por exemplo, no efeito termogênico. Então, ele cita, por exemplo, células linfóides inatas, células T gama delta, linfócito natural clear T, mastócitos. Aí ele fala, por exemplo, né, de todas as células imunes que estão ali, ele fala, por exemplo, que o tecido adiposo ele é bastante inervado pelo sistema nervoso simpático e libera noradrenalina. E tem células imunes que aumentam a degradação da noradrenalina. Então, portanto, afetando o tecido adiposo marrom, tecido adiposo bege, né, que é o branco que tem esse papel de bege, afetando essa termogênese da noradrenalina, já que elas, por exemplo, degradam a noradrenalina, tá? E aí também fala, por exemplo, do papel dos mastócitos no aumento, né, o tecido adiposo visceral, que essas células têm um papel importante lá, de cura, de cicatrização, mas quando a pessoa entra nesses quadros de desequilíbrio metabólico, as células, os determinados tipos de receptores dos mastócitos se alteram, e os mastócitos passam a apresentar um papel prejudicial. Bem, então a ideia é fazer realmente esse vídeo aí hiper, super curtinho, Estou até vendo aqui, ó, coloquei 5 minutos, já deram 4, hiper, super curtinho, para comentar basicamente isso, né? Que o tecido, primeira coisa importante, tecido adiposo não tem só adipócito, tem toda uma gama ali, uma variedade, uma fauna diferente de diferentes células. Dentre essa fauna diferente, tem aqueles animaizinhos que são as células imunes. E dentre as células imunes tem muitos tipos diferentes participando do funcionamento normal e contribuindo para o aspecto patológico quando se apresenta uma desregulação metabólica.
E aí ele cita, por exemplo, aspectos como a termogênese, tá ok? Aí no futuro, se Deus quiser, nós vamos fazer uns vídeos aí falando um pouco mais de como a termogênese é influenciada por células imunes, que a gente já sabe que controlam pressão arterial e um monte de outras coisas. Tá ok? Aí no finalzinho eu coloquei só uma fotinha bem bonitinha aqui, que é uma representaçãozinha dos adipócitos. Claro que aí eu estou traduzindo tudo aquilo que eu falei, porque só estou mostrando adipócito, não estou mostrando outras células, tá ok? Então é isso. Curte, comente, compartilhe. Até um próximo vídeo aqui no nosso canal, se Deus quiser. Se inscreva no canal se não estiver inscrito ainda, tá ok? 5 minutos. Tchau, tchau.